E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Como é que vocês estão? Bom, então hoje eu venho aqui, depois de muito tempo que eu já estava querendo gravar Eclesiastes com vocês. E, bom, basicamente é isso. Vou começar pelo capítulo 12, que é o mais importante, e depois eu dou uma passada no 1, 2, 3, 4. Uma passada assim só para pegar algumas sabedorias, alguns trechos interessantes. E se sobrar tempo, eu falo um salminho também com vocês. Então vamos lá. Conselhos diante da brevidade humana. Lembra-te também do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venhas a dizer: não tenho neles contentamento. Antes que se escureçam o sol, a luz, a lua e as estrelas, e tornem a vir as nuvens depois da chuva. No dia em que tremerem os guardas da casa, e se encurvarem os homens fortes, e cessarem os moedores, por já serem poucos, e se escurecerem os teus olhos quando olham pelas janelas. Então, eu creio que isso tudo está falando do fim dos tempos, porque fala sobre escurecer o sol, a lua, as estrelas, fala sobre cessarem os moedores. Aí é uma interpretação minha, mas pode ser como se fossem os ceifeiros, né, que já são poucos. A seara é grande, mas são poucos os ceifeiros, né? E essa questão de escurecer os olhos, quando olham pelas janelas, pode estar relacionado aos dias de escuridão, que muitas pessoas já profetizaram, no qual vão ocorrer 3 dias de escuridão. Eu não sei se isso vai ser em breve, quando que isso vai acontecer, mas basicamente a dica, se isso acontecer aí do nada, porque é uma escuridão sobrenatural, vai tudo ficar escuro e acho que até as luzes, assim, da casa, sabe? Não vai ter nenhuma luz, vai estar em trevas. E basicamente você tem que ficar no lugar que você tá. E estando em casa, basicamente você tem que fechar todas as suas janelas, certo? E vai ter uma guerra espiritual, basicamente, assim, das trevas pra rua, entendeu? E aí você não pode abrir a janela de jeito nenhum. E caso alguém toque na sua porta, não abra, porque ninguém vai conseguir andar na rua. Então, basicamente, são espíritos tentando enganar as pessoas. Tem até filmes sobre isso. Então, caso isso aconteça, né? Você já sabe, fecha as janelas, ora, até que o Criador estabeleça a luz na sua casa e não abra para ninguém. É basicamente essas dicas dos dias de escuridão. Então agora você está sabendo já. E as portas das ruas se fecharem por causa do baixo ruído da moedura, e se levantar a voz das aves, e todas as filhas da música se encurvarem. Como também quando temerem o que é alto, e houver medo das ruas, e florescer a amendoeira, e o gafanhoto for um peso, e acabar o apetite, porque o homem se vai à sua casa eterna, e os pranteadores andarão rodeando pela praça. Então, temerem o que é alto se refere ao Criador, por causa do juízo, e a questão do gafanhoto está relacionada ao livro de Apocalipse, e além disso, eu creio que a amendoeira também se relaciona a Israel, por mais que normalmente ela se refira como figueira na Bíblia, está relacionado à amendoeira também. É por isso que a menorá, que é um objeto de ouro que era moldado com uma peça só de ouro, né, que tem 6 candelabros e um pilar central, ele representa a amendoeira também. E Israel também é referido como a amendoeira, né, porque os ramos verdadeiros, que são os israelitas, vão ser reconectados na amendoeira. E os gentios, que somos nós, somos chamados de jambuzeira, que fomos enxertados na amendoeira verdadeira. Então, eu creio que é isso. Está relacionado ao Estado de Israel, resumindo. Então, antes que se quebre a cadeia de prata, e se despedace o copo de ouro, e se despedace o cântaro junto à fonte,
e se despedace a roda junto ao poço. Então, aqui eu recomendo que vocês vão no estudo do Quinto Selo de Rômulo Ribeiro. Vou deixar nos comentários aqui porque ele explica super bem essa questão do copo de ouro, a cadeia de prata. Mas o que eu posso dizer de um estudo que eu fiz em relação a Menorá, que o copo de ouro é como se fosse um copo que nós temos dentro de nós, assim, espiritual. Representa onde está o nosso espírito. Mas, enfim, a cadeia de prata está relacionado à vida. Então, entrem lá no estudo do Rômulo Ribeiro, quem tiver interesse. E o pó volte à terra como o era, e o espírito volte a Deus que o deu. Então, basicamente, o pó, né, que é a nossa carne, vai voltar para a terra, e o espírito vai retornar ao Criador. Então isso claramente mostra o seguinte, que não existem fantasmas aqui na Terra, são só espíritos. Então, falsos espíritos humanos que se apresentam para as pessoas em algumas religiões, na verdade são demônios, se passando por espíritos bons. Simples assim, porque os anjos de Deus não se manifestam dessa forma. Então, o espírito ele não fica vagando pela terra, não, certo? Isso é uma coisa interessante para vocês saberem, porque por causa da cultura, né? Por causa dos filmes, a gente acaba achando isso também. Então, para quem tinha essa dúvida, não existem fantasmas. E nem alienígenas, né? Que são demônios também. Então, vaidade de vaidades, diz o pregador, tudo é vaidade. E quanto mais sábio foi o pregador, tanto mais ensinou ao povo sabedoria. E atentando e esquadrinhando, compôs muitos provérbios. Procurou o pregador achar palavras agradáveis, e escreveu-as com retidão, palavras de verdade. As palavras dos sábios são como aguilhões e como pregos, bem fixados pelos mestres das congregações, que nos foram dadas pelo único pastor. Ou seja, toda a sabedoria vem do Criador, consequentemente do Messias também, que é o único pastor, e basicamente é isso. No demais disto, filho meu, presta atenção, não há limite para fazer livros, e o muito estudar é enfado da carne. De tudo o que se tem ouvido, o fim é, teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é dever de todo o homem. Porque Deus há de trazer juízo a toda a obra, e até tudo o que está encoberto, quer seja bom, quer seja mau. Então, ele chama a atenção sobre toda a sabedoria. O principal é, teme a Deus, guarda os seus mandamentos, e o Criador, Yahweh, há de trazer juízo toda a obra, tudo que está encoberto. Então não há nada, nenhum pensamento nosso que está encoberto diante dele. Esse é o nível de temor que temos que ter perante o Criador. Esse é o poder dele. Então, toda obra será revelada e cada um dará juízo segundo as suas obras. Por mais que a salvação nós sabemos que não é por fazer mais bem do que mal, e sim pelo sacrifício do Messias, por ter sido remidos no sangue do Cordeiro. Então, ninguém vai ser salvo pela própria justiça. Isso é o Evangelho, certo? Não sou eu que estou falando, sou só mensageiro aqui para vocês. Então eu já estou vendo que não vai dar tempo de fazer o salmo nesse vídeo. Então eu vou falar alguns versículos aqui de Eclesiastes. E se vocês quiserem que eu faça mais vídeos explicando melhor cada capítulo, é só avisar, porque eu vou passar aqui bem rápido, né? Então, palavras do pregador, filho de Davi, rei em Jerusalém, Salomão. Vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Então, o que foi, isso é o que há de ser, e o que se fez, isso se fará, de modo que nada há de novo debaixo do sol. E apliquei o meu coração a esquadrinhar e a informar-me com sabedoria de tudo quanto sucede debaixo do céu. Esta enfadonha ocupação
deu o Criador aos filhos dos homens para nela os exercitar. Então atentei para todas as obras que fazem debaixo do sol e vi que tudo era vaidade e aflição de espírito. Aquilo que é torto não se pode endireitar, aquilo que falta não se pode calcular. Falei com o meu coração, dizendo: Eis que eu me engrandeci e aumentei em sabedoria. A todos os que houve antes de mim em Jerusalém, o meu coração contemplou abundantemente a sabedoria e a ciência. E apliquei o meu coração para entender a sabedoria e a ciência, os desvarios e as loucuras, e vim a saber que também isto era aflição de espírito. Porque na muita sabedoria há muito enfado, e o que se aumenta em ciência acrescenta o trabalho. Então, eu acho que é por aí mesmo. Depois eu faço um vídeo sobre outros capítulos. Então é isso, meus irmãos. Que o Pai vos abençoe grandemente. Deixem seu gostei, ativem o sininho. Quem for novo, se inscreva no canal. E muito obrigado por ter acompanhado até aqui. Então que o Pai vos abençoe muito e até a próxima.